nesta partição, o modo como o sujeito vê o mundo e como ele se relaciona parte da representação que ele tem do mundo. Mas lembre-se, o mundo não acaba na representação do sujeito. Como dizia Schopenhauer, o mundo é muito além do sujeito, não é? E aí, a dúvida que ainda continua um pouco na minha cabeça é a questão da objetividade e a subjetividade dentro da filosofia clínica. Como é que nós podemos entender melhor isso, professor Gilberto, com relação ao que é o ser subjetivo, como as verdades subjetivas, por exemplo, que habitam dentro de mim e eu acredito nelas, e com as verdades convencionadas, que são objetivas. O sinal está verde, eu posso seguir. O sinal está vermelho, eu não posso atravessar, eu não posso seguir, eu tenho que parar. Essa questão de subjetividade, objetividade na filosofia clínica, como é que eu consigo entendê-la melhor? Como é que entendê-las melhor? Muito bacana isso. E é muito importante você considerar lá na história da filosofia clínica que quando o Lúcio ele está desenvolvendo a estrutura de pensamento inicial a partir da própria história da filosofia, ele se coloca num dilema muito semelhante a você. E ele diz, olha, se eu cair aqui num mero subjetivismo, eu jogo tudo fora e vou virar pescador. Porque senão, do contrário, qualquer coisa pode ser de qualquer modo. Sim. Mas não, ela não pode. Se eu tenho uma emoção em mim que se dá dentro de uma formatação que é minha própria e única, é porque essa emoção ela tem todo um assoalho que a define tal qual ela é, e esse assoalho, essa fundamentação, essa base de constituição, ela é uma base primeiramente histórica. Então você tem elementos históricos que transcendem a historicidade, porque lembre-se, você colhe a historicidade do sujeito. A historicidade do sujeito é uma representação que o sujeito faz do seu próprio percurso histórico. Então você está colhendo ali a representação de mundo do sujeito. Só que você também tem elementos de mundo sociais, culturais, econômicos, elementos de época, elementos que vão muitas vezes ser mais determinantes dentro do sujeito do que os próprios elementos subjetivos do sujeito. É por isso que muitas vezes o aluno chega lá na prática clínica, em submodos, e ele nos pergunta, professor, quando há um conflito entre exames das categorias, o mundo, e a IP do sujeito, qual é o lado que eu vou caminhar? Quer dizer, eu vou defender um dos dois lados? Como eu posso dizer que o sujeito tem primazia sobre o mundo ou que o mundo tem primazia sobre o sujeito? A priori, qualquer uma das duas respostas seria inaceitável. E é aqui que nós temos que olhar para a história de vida do sujeito, para a sua historicidade, para a sua base categorial, para o mundo em que o sujeito vive, e considerar uma série de questões, porque às vezes o caminho que a gente vai trilhar é um caminho segundo aquilo que preconiza a base categorial, não aquilo que preconiza o sujeito. Como, por exemplo, chega uma pessoa que comete atos de pedofilia com crianças. Eu não posso, por mais que a IP dele me diga que este é o modo subjetivo dele ser no mundo, propiciar que este modo de ser perdure tal qual como acontece, porque nós vivemos numa sociedade com premissas éticas, morais, legais, que simplesmente demonstram que esse tipo de atitude não é coerente. Não é coerente. Então, muitas vezes eu vou tomar partido do mundo, da sociedade, não em detrimento do sujeito, jamais em detrimento do sujeito, mas em prol do sujeito e de uma vivência deste sujeito o mais respeitoso possível para com o sujeito e com a base categorial.
Então, às vezes, um sujeito como esse pode encontrar um modo dele exercer isto que habita ele, por exemplo, a partir da produção de esculturas de crianças. É um dos modos. Entendi. Mas nem sempre eu vou optar por um ou por outro. E nem tudo cai na IP do sujeito, porque muitas coisas que habitam o sujeito só habitam o sujeito porque habitam o mundo. Um exemplo bem simples, digamos que o Flávio é casado, eu não sei a realidade do Flávio, mas digamos que ele é casado. Eu aposto que há coisas no Flávio que só habitam a IP do Flávio nesse momento, dada a relação que ele tem com a esposa dele. Entendi. E o dia que a esposa dele não estiver mais, isto não vai mais habitar na IP do Flávio. Entende? Então, entendi. Há coisas que estão no mundo e que, se eu quero trabalhar, eu não vou trabalhar na IP do Flávio. Eu vou trabalhar no mundo do Flávio, na base categorial. E a base categorial inclui a esposa do Flávio. Entendi. Essa foi, só para um comentário, foi uma das perguntas do primeiro módulo que eu errei, dizendo, agora não vou me lembrar direito, mas eu me lembro bem da resposta correta, que a EP é modal. Ela muda de acordo com a minha relação com o mundo e a relação do mundo para comigo. Então, eu acho que eu coloquei que ela era um modo de ser e representava o que eu era, e o que eu era o sujeito. Mas, na verdade, não. A EP, ela é dinâmica. Ela acompanha as etapas da historicidade e das épocas que eu estou vivendo, e ela vai se modificando ao longo disso.